Olá, gente, tudo bom? Olha só, vou falar um pouco aqui sobre regressão linear, tá bom? É uma ferramenta também muito útil, né? Que a gente muitas vezes precisa aplicar dentro do ambiente da física, seja física teórica, física experimental, né? Você tem lá uma coleção de dados, uma tabela de dados, e você precisa calcular a inclinação média desses dados. Você precisa fazer um ajuste linear, né? Você tem uma tabela de pontos, tem N pontos. Então tem x1, x0, x1, x2, x3 até xn, né? xn-1, e tem aqui y0, y1, y2, ou seja, uma tabela xy com n pontos. Aí você precisa calcular, por exemplo, a inclinação dessa tabela. Você precisa fazer um ajuste linear dessa tabela, né? Para saber qual é os parâmetros dessa reta média que, né, iria ajustar esses pontos, né? Então você precisa encontrar uma curva desse tipo aqui, A0 mais A1 a x, que ajusta essa tabela. Tá? Isso é uma coisa muito útil, aparece muito em vários problemas de física, né? Física geral, tanto teórica como experimental. Né? Então como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Em cada par x0 e o seu respectivo y0, essa curva ela vai ser uma coisa aproximada, não vai dar igual, não é uma interpolação, entendeu? Ela vai dar uma reta média que passa ali nos dados, né? Eu tenho até uns dados aqui para mostrar para vocês, por exemplo, tá aqui gerei esses dados que são aproximadamente lineares. Eu posso fazer isso aqui no Grace, né? Eu mostrei aí para vocês, né? Data, Transformation, aí vem aqui regressão, tá em linear aqui, puxa, aí bota uma reta aí. Né? Então vamos aprender a fazer essa regressão, tá certo? Então vamos aprender a gente calcular essa regressão direitinho aí. Então eu quero uma reta que passe aqui por esses dados aqui, né? Ela não vai interpolar os dados, não é uma interpolação, certo? É um ajuste linear, a regressão linear. Então o que é que eu vou fazer? Cada ponto x0, y0 ou x1, y1, em cada ponto desse, essa equação vai dar próxima desses pontos, não vai dar igual. Vai ter um erro. Esse erro, eu chamo ele de EI, que é o erro em cada ponto. Como é que é o erro? Como é que é o erro? É pegar esse lado direito aqui, passa para o lado esquerdo. Tá bom? Então esse aqui. Em cada pazinho desse, você tem esse erro aqui. Agora eu vou calcular esse erro ao quadrado. Em toda tabela. Em toda tabela eu calculo esse erro, elevo ao quadrado, somo com o outro. Então eu vou calcular o erro quadrado aí ao longo ao longo dessa tabela. Tá bom? Então esse erro é essa função sigma, que é dado por isso aqui. É yi menos o a0 a1xi elevado ao quadrado. E somado ao longo de toda a tabela. Tá bom? Bem, eu tenho que agora fazer um mínimo disso aí. Eu tenho que fazer essa coisa ser mínima. Então como é que eu faço isso? Eu derivo isso igual a zero. Tem duas variáveis. Tem o A0 e tem o A1. Então eu tenho que ajustar para A0 e A1. Aí eu faço o quê? Eu faço uma derivada dessas funções, uma derivada parcial, igual a zero. Feito isso, você monta um sisteminha de equações onde A0 e A1 são as variáveis. Aí você chega nessas duas relações aqui. Então aqui são as equações da regressão linear, né, para uma tabela de dados. Tá bom? Então essa, aquela regressão bonitinha lá que o Grace faz rapidamente pra gente, ela é uma reta cujos coeficientes A1 e A0 são dados por isso aqui. Né? Aí tem uns somatórios aqui, meio marotos, e aqui tem esse valor médio da tabela Y e o valor médio da tabela X, da coluna X. Né? Aí, apesar de eu dar o exemplo para vocês aqui de dados aproximadamente lineares, eu também posso usar eu também posso usar esse truque aí num dado assim, digamos que meus dados não sejam bem lineares, seja tipo uma lei de potência. Né? Digamos que eu fiz uma medida de alguma coisa que y em função de x e deu isso aqui. Deu esse cara aqui. Eu vou dar os símbolos para vocês. Não é uma coisa reta. Não é uma reta. Você não vai conseguir botar uma reta aí. Isso é tipo uma lei de potência, né? Mas dá para usar também. Ó. Você tem uma lei de potência desse tipo aqui. É só você pegar, aplica o log nela. Aplica o log. Aplicando o log, eu quebro isso numa espécie de uma reta. Né?
Aí é só definir esse y'zão como sendo log de y, o xzão como sendo log de x, e aí você chega numa coisa tipo uma reta. Y'zão é igual a uma constante, que vai ser o novo a zero, mais outra constante, que é o b agora, né? Que é o b, vezes o xzão. Então você tem aqui de novo uma reta. Tá vendo? Você tem de novo uma reta. Então dá para você malemar aplicar esse mesmo formalismo aqui. E você vai encontrar quem agora, aplicando o formalismo? Você vai encontrar log de A e o B. Tá bom? Então, ou seja, você pode pegar os dados que são meio não lineares, aplicar um log nele para linearizar o bicho e aplica a regressão de novo. Não é a estratégia melhor do mundo, mas funciona em muitos casos, tá bom? Então, vamos aplicar? Então, vamos lá, vamos aplicar. Então, eu fiz aqui um programinha para vocês, né? Para a gente brincar aí com essas coisas, essas regressões. Então, lá, fiz o primeiro programa, foi o programa regressão linear. O que é que eu quero? Eu quero ler esses dados aqui. Eu quero ler esses dados e aplicar essas continhas para encontrar o A0 e o A1 e, concomitantemente, traçar essa reta média aqui, que seria o ajuste linear. Tá bom? Então, eu vou dar o programa, eu vou ter dois vetores para guardar, o vetor x e o vetor y, para guardar essa tabela. Vou ler a tabela. A tabela aqui, se você der uma olhadinha na bicha, cadê? Ela tem aqui 50 pontos. Então, eu girei essa tabela aqui só para a gente brincar, tá? Então, eu vou ler aqui 50 pontos. Tá? Aí eu defino, como eu vou precisar lá nas equações, vou precisar do n multiplicando aqui, é tudo real, eu transformo logo ele aqui em real. Ó. Eu defino esse NR, que é o N real, entendeu? Aí, beleza. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou ler essa tabela. Leio aqui, abro o arquivo com aquele nome 2.dat, que é o arquivo que está esse aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo aqui? 2.dat, que é o arquivo que eu botei esses dados aqui, tá vendo? Leio o bicho, carrego o bicho e vamos fazer conta. Faço um loop em i, para calcular os diversos somatórios. O que é que eu preciso? Eu preciso calcular o x médio e o y médio. O que é x médio e y médio? É somar todos os x e dividir pelo número n. Então, somo todos os x e divido pelo número n. Então, isso daqui é calcular x médio. Esse daqui é calcular y médio. Então, preciso de quê? Vamos lá para a formulazinha. Eu preciso de um somatório do xi, de toda a coluna x. Então, aqui, ó, é esse R1, eu zerei ele aqui, R1 igual a R1 mais x. Então, isso aqui nada mais é do que barra suma de xi. Esse daqui, o R2, se você olhar, eu estou somando a coluna y. Então, é barra suma de y. Esse cara aqui eu estou multiplicando x por y, eu estou somando nessa variável R3. Então esse cara claramente é esse somatório aqui, que é a soma do produto, tá bom? Então esse cara claramente aqui é a soma de x e y, tá bom? Esse cara aqui eu estou somando xi ao quadrado, então claramente é esse carinha aqui, ó. Então esse caboclo aqui no final, ó, R4 igual a R4 mais xi ao quadrado. Isso aqui é barra sum de, né, de x e elevado ao quadrado. Bom, calculei os quatro somatórios que eu preciso. Agora aplicando aquela fórmulazinha. Só aplicar a fórmula. N vezes o somatório cruzado é N3. Menos somatório de x, o somatório de y, R1 e R2, dividido por N vezes o somatório do caboclo, a quarta. Tá aí? Menos o somatório do x da coluna x elevado ao quadrado. Pronto. Calculei A1. Quem é A0? É YM, ou que é o y médio, menos A1 x médio. É isso? Tá bom? Então, aí é YM menos A1 vezes x médio. Pronto, calculei A0 e A1. Como é que eu vou saber se esse negócio está certo? Eu vou fazer um plot. Vou plotar essa curva. O que é essa curva? É uma reta.
Aí eu faço um loopzinho aqui, eu pego esse R1 aqui, ó, defino como sendo o primeiro valor do intervalo X, ou seja, o primeiro valor da coluna, o R2 como sendo o último, para poder pegar o primeiro e o último, que é o range de X que essa tabela tá, né? E faço um loop de R1 até R2, ou seja, eu faço um loop do primeiro cara até o último. E aí ploto o quê? Ó, o que é isso aqui? A0 mais A1 multiplicado por R3. R3 aqui está fazendo as vias de fato do X, né? Que é o cara que está correndo aqui. Então, isso daqui vai escrever para mim qual é a reta oriunda dessa regressão. Tá bom, gente? Que foi obtida nessa regressãozinha aí. Então, vamos compilar. Então, compilar, né? Então, lembrando, né? Esse programa, ele vai ler o arquivo dois.dat são os dados e vai gerar um arquivo regressão.dat, tá bom? Que é essa reta A0 mais A1 vezes X, tá bom? Pronto, já fez. Então vamos lá. Dois.dat são os dados e regressão.dat é a reta obtida, né, a partir da formulazinha de regressão, ou seja, é A0 mais A1 vezes X. Então, tá aí, ó, do mesmo jeitinho que o XMGrace fez pra gente no esquema de caixa preta. Tá bom, gente? Então, primeiro fazer uma regressão linear, né? Aí vamos fazer uma regressão não linear agora. Vamos fazer uma regressão onde eu vou pegar esse cara aqui, esses dados aqui, que não são lineares, não dá para usar, e vou usar esse truque de calcular, linearizar eles para poder aplicar a regressão linear. Então, eu vou fazer um outro programa aqui para vocês darem uma olhadinha. Opa. Isso, está aqui já aberto. Então, mesmo esquema. Vou agora criar um novo vetor, x1 e o y1. Vou ler os dados, que são dados não lineares nesse cara, mas eu vou linearizá-los. Como é que eu faço isso? Aplico o log. Então eu digo que x é o x grandão, igual a log de x. E o y é o y grandão, que está lá naquele PDF que vocês viram, que é igual a log de y. Tá bom? É isso aqui. Vendo aqui? Interessante? Pronto, linearizei o bicho. Né? Agora que eu linearizei, aplico a mesma coisa. Aí o programa eu repito. Vou mudar aqui os nomes. Eu estou lendo o arquivo 3.dat, que é o arquivo que tem esses dados tortinhos, né? É o 3.dat. E vou escrever a regressão, a curva de regressão, no arquivo regressão.2, tá bom? Então, vamos embora. Aplica a mesma forma, do mesmo jeito, não mudou nada. A diferença é que na hora de gerar a curva, para a gente testar se funcionou, eu tenho que lembrar que não é uma reta, é uma lei de potência. Então eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que recuperar a lei de potência. Aí você volta para o PDF. Como é que eu transformo isso aqui na lei de potência? Toma exponencial, não é assim? Então toma exponencial. Então vai ser a exponencial desse cara, mais esse é x elevado a esse cara aqui, b. Tá vendo? Então, ó, esse cara aqui, ele aparece como sendo logaritmo. Então eu tenho que exponenciar ele. E aqui é x elevado a b. Então é isso que eu vou fazer aqui. Vou fazer a exponencial do A0 vezes x, que desse loopzinho que eu chamei de R3, elevado ao A1, entendeu? Né? Que é aquela constante lá. Pronto, aí vamos executar o bicho. Então, né, vamos executá-lo. Só lembrando, né, ele vai ler o arquivo 3.dat, linearizar os dados, aplicar a regressão linear, depois ele vai tomar exponencial para retornar para a forma de potência e plotar a lei de potência que ele encontrou. O resultado dessa função aí está na regressão.2, regressão 2.dat. Então, ó, tá aí. O preto são os dados, né? E que são as bolas, e a linha vermelha é essa regressão, lei de potência obtida através do processo de linearização. Tá bom, gente? Pronto, então é isso. Então, né, fica aí claro para vocês como fazer uma regressão linear de dados, né? E como usar a regressão linear também para estudar
algumas regressões não lineares. Claro que nem todas as regressões não lineares dá para fazer assim, gente. Muitas vezes você precisa fazer realmente uma regressão tipo polinômio, ou uma regressão realmente não linear, que aí é um pouquinho mais sofisticado. Mas para um grande espectro de dados, principalmente que tenham aproximadamente esse perfil, e alguns outros que é fácil de linearizar, dá para usar tranquilamente essas duas fórmulas aqui. Tá bom, gente? Obrigado aí, viu? Um abraço para vocês, tudo de bom.